Vamos lá então. Edu responde ou pelo menos tenta, número 1, tá? Eu, mexendo nas minhas coisas essa semana, eu encontrei uma porrada de perguntas de um programa que eu tinha em uma rádio web há uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos. Eu cataloguei as perguntas, era uma rádio que tinha uma audiência muito boa e a temática, né, a ideia do programa era de perguntas e respostas. As pessoas mandavam as perguntas e eu respondia conforme o meu entendimento, e era muito interessante esse programa porque fazia com que algumas coisas que eu não conhecia eu tinha que buscar então a informação, trazer para o meu entendimento e depois rebater conforme eu tinha entendido e através dos meus conceitos, né? E era muito bacana. Então eu separei uma pergunta, foi uma das primeiras que eu tive que responder, e eu tinha uma concepção de ideia naquela época e hoje eu tenho uma outra. Passaram aí 6, 7 anos, então a minha ideia naquela época era uma, hoje mudou um pouco, acredito que melhorou, né? Através das minhas percepções de tudo que eu vivi. A pergunta era a seguinte: como fazer para parar de julgar? Como parar os julgamentos, né? Isso vale tanto para os julgamentos de outras pessoas, atos, ações, e também um julgamento próprio, né? Se auto-julgar, tá? Então, como parar os julgamentos? Eu estava vendo aqui uma postagem do Guido Para Ser Mais, e eu acho que eu até postei no Facebook também. O julgamento que você faz sobre o outro diz muito mais sobre você do que sobre o outro, tá? Isso é muito bacana, essa percepção, que a gente, quando entende isso, começa a ver as coisas, começa a abrir a mente, há uma expansão da mente, tá? Porque essa é a realidade. A nossa vida, ela é baseada no que foi vivido. A nossa mente trabalha desse jeito. Ela armazena, né? O nosso subconsciente é um grande HD enorme que é armazenado, então nele tudo que a gente viveu, tá? A nossa mente, então, ela busca todas essas informações que passaram para que a gente consiga sobreviver no futuro. Então, tudo que eu penso, as formas da minha vida, o jeito que eu vivo, o meu jeitão de viver, quando acontece alguma coisa, quando alguém faz alguma coisa para mim e aquilo não me faz bem, então eu tenho um julgamento em relação àquilo, eu não é, na verdade, não sou eu quem julgo. Quem julga isso são as minhas referências internas. E aí eu cito para vocês 3 referências internas. Eu tenho atrás de mim 3 grandes referências. A minha primeira referência é a referência familiar, que é tudo que aconteceu com a minha família, com os meus pais, com os meus irmãos, tudo isso está gravado no meu subconsciente. Então, a minha referência interna familiar, a minha referência particular, a minha referência pessoal e a referência do coletivo, que é da cidade onde eu moro, do país onde eu moro e como aqui as coisas acontecem. Então todos os meus julgamentos, então daqui para frente, são baseadas dentro dessas 3 grandes histórias, dessas 3 grandes bases de referência. Então na verdade não sou eu quem julgo, eu julgo a partir dessas minhas referências. Isso é muito interessante da gente entender, porque aí está um grande jogo da mente. É onde está a raiz de todo o sofrimento. Entendeu? Por isso que a gente tem que sempre tentar se abster de pré-concepção, de pré-julgamento. Entendeu? A gente tem que estar sempre vazio. Primeiro estar vazio e ver a situação não com os olhos do passado, mas com os olhos do agora. Entendem? Nem tentar com os olhos do futuro, porque também não vai dar certo. Entendem? Então, a gente sempre vê as coisas com uma perspectiva do passado. Sempre vai ser assim. Então, uma grande sacada também é a gente entender que eu não consigo mudar a outra pessoa. Eu não consigo mudar aquela, digamos assim, ó, vou dar um exemplo bem bacana. Tem uma pessoa X que faz algo que me incomoda. Tá bom? E aí eu tenho a sacada, não, se aquela pessoa X faz isso pra mim, eu tenho que mudar ela. Eu vou lá e mudo ela. Beleza, mudou. Tá tudo certo. Agora ela não me provoca mais aquela má sensação, aquele sentimento ruim, porque eu ajudei ela a passar por isso. Então, tá sanado esse problema.
Só que passa alguns dias e eu encontro uma outra pessoa que faz a mesma coisa que o X fazia, mas agora é a pessoa Y que faz. E aquilo continua me incomodando. Então o que que isso faz com que a gente entenda? Que não existe a mudança no outro, não existe a mudança em algo que acontece. Existe sim a mudança verdadeira em mim. Eu entendendo, eu me auto-observando, eu até me auto-julgando, por que que isso acontece, por que que eu sinto isso, então eu tenho que acertar os ponteiros dentro de mim, não na outra pessoa, essa que é a sacada, entendeu? Então quando eu consegui entender isso, quando eu consegui entender isso, eu percebi que realmente eu comecei a analisar tudo que acontecia comigo, o que as pessoas faziam e o que me causavam, às vezes, constrangimento, medo, raiva, tudo isso. E eu comecei a ver que tudo aquilo existia em mim, não é no outro. Por isso que a sacada é muito grande. Quando eu julgo alguém, eu não estou julgando aquela pessoa em si, eu estou julgando ela com base em mim. Porque aquilo que tem nela existe em mim, tem em mim ainda em uma grande quantidade, ou ainda há resquícios, mas existe em mim. Então a mudança nunca, em todos os ângulos, em todos os aspectos e perspectivas, não é na outra pessoa, mas em ti. Então a base da vida é essa, e a gente tem que ter esse entendimento, entendeu? Nada é lá fora, tudo é dentro. Entendeu? É a mesma coisa aquela parada. Eu não tenho que mudar os acontecimentos. Eu tenho que mudar a forma que eu encaro os acontecimentos. E quando eu faço isso, tudo acaba entrando no eixo, entrando no lugar. E tudo acaba ficando melhor. Porque as coisas que acontecem pro lado de fora acabam não me impactam. Porque eu estou equilibrado. Então essa é a grande sacada. Tá bom? Então a gente tem que... Como parar de julgar é olhando para dentro. Quando vem um julgamento, quando tu tem esse tipo de um julgamento negativo, ou qualquer tipo de julgamento, às vezes, porra, mas aquela pessoa fez tal coisa, e daí eu olho pra mim, o Cortella diz algo muito incrível, que ele tava, que ele viu um dia uma pessoa com uma raiva muito grande, ele olhou para os olhos daquela pessoa e logo reconheceu aquela pessoa, mesmo ele não conhecendo. E daí as pessoas, tá, mas como assim? Ele disse, porque eu já vi aquele olhar no espelho. Entendeu? Eu já vi aquele olhar no espelho, o Cortella falou, isso é incrível, entendeu? Porque ele viu aquele olhar nele. Então, nada tá lá fora, tudo tá aqui dentro. Edu responde, ou pelo menos tenta. Valeu.